Olá, eu sou Israel Monteiro, integrante do projeto Sorria Melhor, e hoje falaremos sobre a gengivite e a periodontite e o risco de doenças crônicas. A periodontite e a gengivite são doenças multifatoriais, ou seja, são iniciadas através de vários fatores, que vão desde uma má higienização bucal, suscetibilidade à doença, ou até mesmo fatores socioeconômicos que vão ter impacto sobre a própria higienização. A gengivite acomete o tecido de proteção, que corresponde à região da gengiva. E a periodontite acomete o tecido de sustentação, que fazem a ligação e dão estabilidade ao dente no osso alveolar, através do ligamento periodontal e do cemento reticular. Essas doenças manifestam-se através de um processo inflamatório que ocorre inicialmente na gengiva, em resposta aos micro-organismos nocivos à saúde daquela região que se acumulam ao longo da margem gengival. Na maioria dos casos, quando não tratada essa gengivite, essas alterações podem progredir para uma destruição do ligamento periodontal, criando as chamadas bolsas periodontais, onde podemos perceber clinicamente uma falta de inserção dos tecidos, com um significativo aumento de espaço entre a gengiva e o dente. Durante as fases do processo de formação da doença, alguns fatores vão atuar fortemente para o avanço dessa doença. Esses fatores vão ser a má higiene oral, alto consumo de carboidratos, e juntamente a isso irão se agregar outros fatores de risco, como o tabagismo, o uso de alguns medicamentos e as doenças metabólicas. Tais elementos vão influenciar para o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins que já existem na cavidade bucal. Dessa forma, fazendo com que as bactérias ruins aumentem muito em quantidade em relação às boas, formando um biofilme sobre os dentes, a famosa placa bacteriana. Quando a quantidade de bactérias ruins nessa placa excede o que o sistema imunológico do hospedeiro consegue defender, os sintomas de gengivite ou periodontite podem se apresentar, devido à superprodução de substâncias ácidas secretadas pelas bactérias da placa, induzindo assim as reações inflamatórias características da gengivite e periodontite. Falaremos agora 6 fatores de risco para o desenvolvimento e progresso da gengivite e a periodontite. O primeiro fator de risco listado é a obesidade, que inclusive é um fator predisponente à diabetes, além da doença periodontal. A obesidade pode estar associada à periodontite, uma vez que essas alterações no metabolismo podem influenciar no sistema imunológico do indivíduo, visto que a gordura visceral, aquela gordura que está dentro do coração e demais órgãos, induz a inflamação sistêmica. O segundo fator de risco é o fumo. Através de vários estudos, sabe-se que algumas substâncias do fumo causam vasoconstrição, diminuindo a chegada de sangue na gengiva e no periodonto. Dessa forma, causando uma menor resposta imunológica à defesa adequada contra as bactérias ruins que agora estão em maior número. O terceiro fator é a diabetes, onde se sabe que há um acúmulo de glicose no sangue, no qual dificulta a circulação e a chegada das células de defesa, influenciando também na baixa produção de saliva junto dos medicamentos para tratamento da diabetes. Alguns estudos determinam que a diabetes e a doença periodontal possuem relação bidirecional, onde o diabetes favorece o desenvolvimento da doença periodontal e esta, quando não tratada, para o controle metabólico da diabetes. É importante lembrar que uma boa alimentação, com menos carboidratos e a prática de exercícios físicos contribuem não só para o controle da diabetes, mas também para a melhora da imunidade. O quarto fator de risco listado é a endocardite infecciosa, que é uma infecção causada por bactérias que entram na corrente sanguínea e se instalam no revestimento do coração. A doença periodontal pode favorecer a endocardite infecciosa em indivíduos de risco, já que promove a entrada de bactérias ruins através dos dentes, que podem ser acometidos por cárie, gengivite ou periodontite. Nesses pacientes de risco, é necessário que se faça uma profilaxia antibiótica em cada tratamento periodontal a ser feito, além de motivá-los a sempre manter a higiene oral em dia para evitar acúmulos de placa. O quinto fator de risco são as doenças respiratórias. A cavidade oral é classificada como reservatório de micro-organismos nocivos ao sistema respiratório, onde o processo infeccioso ocorre através da aspiração durante a respiração, fazendo com que as bactérias orais se alojem nos pulmões, podendo acarretar em uma pneumonia. É importante elencar que há uma maior prevalência de infecções desse tipo em pacientes idosos, e também portadores de doenças respiratórias crônicas, como bronquite e sinusite, que já são por si só doenças inflamatórias. O sexto e último fator de risco listado nesse vídeo
são o estresse e as doenças psíquicas. O estresse e as doenças psíquicas alteram as respostas do organismo e levam a um estado de imunossupressão. Tais condições podem se relacionar com a doença periodontal através dos comportamentos dos indivíduos nesses estados, onde deixam de se alimentar e fazer a higiene oral de forma correta. Além disso, esses indivíduos podem desenvolver apertamentos ou rangers de dentes que causam desgastes e traumas no dente, gengiva e periodonto, agravando mais ainda o dano nos tecidos bucais. Mas por que é importante sabermos essas relações? O conhecimento dessas relações é importante para que a população compreenda a necessidade da visita regular ao dentista e ao médico, da boa realização de uma boa higiene oral, de uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos.